Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os tipos primitivos e as classes wrappers aqui na linguagem Java e na linguagem Kotlin. Então antes de a gente começar esse vídeo, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e se você quiser aprender a criar aplicativos Android, eu tenho links de treinamento na descrição. É isso aí, galera. Começando mais um vídeo. Nessa aula, a gente vai falar sobre tipos primitivos e classes wrappers. E nesse caso, ainda é o contexto de variáveis. Na aula passada, eu mostrei para você do absoluto zero como declarar variáveis na linguagem Java e na linguagem Kotlin. E eu mostrei de maneira geral os seus tipos de variáveis. Agora, a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse conceito de variáveis, porque tem mais coisas que eu preciso mostrar para vocês. Então vamos se aprofundar um pouquinho mais nessa questão de variáveis. Então na aula passada eu mostrei vários tipos de variáveis para você, só que eu não expliquei, e é agora que eu vou explicar em mais detalhes, como funciona esses tipos de variáveis. Nós temos os tipos primitivos e as classes wrappers. Então aqui eu estou com o meu projeto curso de Java, né? Eu estou com um projeto aqui de Java e do lado o projeto de Kotlin. Então vamos vir aqui no projeto de Java, eu vou explicar para você passo a passo. Quais são os tipos primitivos na linguagem Java? Basicamente nós vamos ter o tipo byte, vamos ter lá o short, o char, vamos ter o int, o double, o float, boolean. A gente vai ter também lá o long, né? Deixa eu colocar aqui, ó, long. A gente vai ter 8 tipos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como que funcionam os tipos primitivos? Os tipos primitivos são os mais simples. Ele vai receber apenas um valor e ele vai consumir o mínimo possível de memória do sistema. Então as variáveis primitivas são aquelas que começam com letra minúscula. Então se eu quero declarar uma variável primitiva inteira, por exemplo, utilizando byte, eu vou colocar byte, vou escrever aqui, né? Vou colocar o tipo de dado, essa aqui vai ser a idade do usuário, vai receber 120. E aqui eu coloco ponto e vírgula. Acabei de fazer a declaração de variável, né, que vai receber um inteiro, e vai ser do tipo byte, e o valor é 120. Se eu colocar aqui no systemout.println, se eu printar o que tem dentro dessa variável idade, eu vou ter aqui, né, o resultado 120. Todas as variáveis que são do tipo primitivas, elas vão começar sempre começando com letra minúscula aqui no tipo da variável. Essa daqui seria a regra, e ela vai ser muito mais simples. Ela vai receber apenas um tipo de valor e vai consumir menos do sistema. Aquela mesma tabela que eu mostrei para vocês, 8 bits, 16, 32, vai ser o mesmo padrão. Então essas são as primitivas. Então a gente vai ter aqui o short, vou colocar aqui por exemplo estoque, aí vai ter lá 32.000, né? Normal. O int, eu posso colocar aqui número, aí vai ter 2 bilhões, né? Você pode colocar lá um número. Você vai ter o tipo long. Então você vai colocar tudo com letra minúscula. Eu quero declarar como tipo long. Você coloca lá conta, corrente. Você vai colocar aquele número exorbitante que você já viu. E aí você coloca o L maiúsculo no final. A mesma coisa. A única diferença é que vai ser tudo com letra minúscula. Então esse daqui são os tipos primitivos. Agora a gente vai falar sobre esse outro tipo aqui, que são classes wrappers, ou conhecido como wrappers, né? Então a gente vai ter aqui variáveis turbinadas, que vão ter objetos, métodos, funções. Vai ter uma série de recursos que a gente pode estar utilizando quando a gente declara essas variáveis como do tipo wrappers. Então a gente vai ter basicamente o byte, aí nesse caso vai começar com letra maiúscula. A gente vai ter o short. Aí no caso do int, não vai ser int com letra maiúscula. Nesse caso vai ser integer. A gente vai ter o integer. A gente vai ter o long, começando com letra maiúscula. O double, float, o boolean e o char também, né? Você vai ter o char aqui. Então aqui a gente vai ter os tipos primitivos. E aqui embaixo eu vou colocar aqui as classes wrappers. Então se eu quiser criar agora uma variável e antes eu tinha criado como primitiva o byte, eu quero criar agora um wrapper de byte, eu vou colocar aqui, ó, byte começando com letra maiúscula. Tá vendo aqui, ó, byte começando com letra maiúscula. Vai ser o mesmo conceito. Eu vou colocar aqui, ó, idade.
também. Aí se eu colocar a idade, né, como já tem uma variável com o mesmo nome aqui em cima, eu preciso colocar um nome diferente. Então, para me comentar esse código, para ele não ser executado, eu vou colocar // aqui e aí eu vou comentar esse código. Beleza, ele não faz parte mais do nosso código. É só um comentário. Eu vou criar aqui uma variável do tipo byte, chamada de idade, que vai receber 127. Aqui eu vou colocar o ponto e vírgula. É o mesmo conceito, tá, pessoal? Se passar de 127, ele vai dar o problema e ele fala que você precisa utilizar o tipo inteiro. Então, o conceito é o mesmo, né? Os valores do tipo byte, short, int, ele vai ter o mesmo range. A única coisa que vai mudar é que eu não estou declarando uma variável do tipo primitiva, e sim uma classe wrapper, né? É uma variável turbinada, onde ela tem muito mais recursos. Então eu coloco começando com letra maiúscula ao invés de letra minúscula. E se eu executar aqui, né, essa variável, idade, que é do tipo byte, vai mostrar aqui 127. Então qual que é a diferença, Marcos? A diferença é que se eu pegar essa variável aqui, ó, que eu estou printando aqui no println, se eu der um ponto, eu vou conseguir ver vários métodos que eu consigo utilizar nessa variável. Você ainda não sabe o que é métodos, funções, classes, objetos? É um conceito um pouquinho mais avançado de orientação a objetos, mas de maneira mais resumida possível, é uma variável onde vai ter muito mais recursos. Eu consigo fazer conversões, eu consigo fazer comparações, eu consigo trazer várias funcionalidades que uma variável primitiva não consegue fazer. Então aqui, por exemplo, se eu der o ponto, eu posso utilizar, por exemplo, esse método equals. Esse método é muito utilizado, né, para você poder verificar, né, se o valor que está dentro dessa variável é igual a um valor que está dentro de outra variável. Você pode fazer esse tipo de verificação. Você também tem aqui o compare to, você pode fazer comparação. Você pode também fazer cast, né, você pode converter para string, você pode fazer outros tipos de conversões, fora outros métodos que você tem aqui. Eu vou comentar isso daqui. Se eu pegar essa variável idade aqui, ó, que é do tipo primitiva, ela já está aqui, ó. E se eu der um ponto, eu não tenho aqueles métodos que eu tenho numa variável que é do tipo wrappers. Então, essa variável primitiva, ela é uma variável mais simples, onde eu só vou utilizar o valor dela ali normal e ela vai gastar menos recurso do sistema. Eu não consigo, por exemplo, fazer comparações, conversões, cast. Eu não consigo fazer uma porrada de coisa. Por quê? Porque ela é uma variável mais simples. Então, qualquer primitivo que eu colocar aqui, ó, estoque, ó, se eu der um ponto, eu não consigo acessar aqueles métodos. Agora, se eu criar uma variável de estoque do tipo short aqui, ó, que vai ser um wrappers, então eu vou colocar aqui, ó, com letra maiúscula, eu vou chamar de estoque, vai receber 32.000, ela já está aqui, ó. Se eu der o ponto, agora já consigo acessar todos esses métodos aqui. Então, basicamente, essa é a única diferença. Esse tipo de variável vai ter muito mais recurso. Então, basicamente é isso. Eu vou comentar todos os primitivos aqui, vou colocar um barra asterístico. Eu quero comentar até essa parte de baixo aqui, vou colocar asterístico barra. Ele vai comentar dessa linha 28 até a 34. É dessa forma que você faz comentários no código, né? Eu quero fazer um comentário maior, quero comentar todas essas linhas aqui, eu posso colocar um barra asterístico e um asterístico barra para fechar. Ele vai comentar da linha 28 até a linha 34. Se eu quiser comentar em apenas uma linha, eu posso utilizar apenas o barra barra e ele já fez o comentário aqui. Só para você saber como é que funcionam os comentários. Os comentários, eles não fazem parte do seu código, eles não vão executar no tempo de execução. Se você tirar isso daqui, ele vai estar executando junto com o seu código, tá? Então é muito importante que você coloque o barra barra. Se eu não colocar o barra barra aqui, tá vendo? Vai ficar um texto solto. Se eu executar, vai dar um erro na IDE, porque ele está reconhecendo que isso aqui é um código, mas esse código aqui não existe. Ele não consegue interpretar. Então, para não dar problema, você coloca o barra barra e isso daqui se torna um comentário. Vamos lá. Agora eu vou colocar o int, que nesse caso seria o integer. Então, aqui no int, eu não vou colocar int com letra maiúscula. Eu vou colocar integer. E aí eu posso colocar, por exemplo, número. Número recebe exatamente aquele número ali, ó. Se eu executar aqui, ó, número já vai executar perfeitamente. Se eu der o ponto, eu já tenho todos aqueles métodos necessários. Então aqui eu tenho integer. Nesse caso é equivalente ao inteiro do primitivo. Nós temos o long, então o long vai ser com letra maiúscula. Vou chamar aqui de conta corrente. Precisa colocar o L maiúsculo no final. Aqui, ó, conta corrente. Conta corrente. Nós temos aqui o float, ó, real.
R$100, coloco o F no final, né? Nós temos o float, real, o double, dólar. E nós temos o boolean, botão ativado, verdadeiro ou falso. Tranquilo? E como é que funciona na linguagem Kotlin? Na linguagem Kotlin, por padrão, ele já é do tipo wrappers, né? Então ele já vem dessa maneira aqui turbinada. Então, por exemplo, se eu declarar aqui, ó, idade, né? O idade tem que ser do tipo short, né? Eu preciso colocar o tipo aqui na frente e eu vou colocar aqui 127. Se eu colocar aqui, ó, idade, ponto, eu já tenho acesso a todos aqueles métodos. Então, por padrão, ele já cria do tipo classes wrappers e não primitivo. Automaticamente ele já faz isso. Vou criar aqui uma variável do tipo string, né? Vai receber o meu nome, Marcos Duarte. Beleza. Se eu colocar o nome aqui, ponto, ele já vai ter todos os métodos necessários. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Val stock, que é byte, né? Perdão. Aqui é byte, aqui é short. Eu vou passar aqui, ó, 32.000. Beleza, tranquilo. A mesma coisa. Ele já vai ter todos os métodos necessários. E assim por diante. Qualquer um que eu for fazer desse lado aqui, ó, vou criar um inteiro. Número. Vou colocar um número aqui. Se eu colocar o número aqui, a variável número, der um ponto, ele vai ter os métodos necessários. Inclusive, ele vai ter muito mais aqui, né, no que do Java. Ó, repare a quantidade que tem aqui no Kotlin e a quantidade que vai ter aqui no Java. Ele vai ter também, né, ó, o equals, o compare to, vai ter vários aqui, vários caches e tal. Só que aqui no Kotlin, ó, vai ter todos esses, né, compare to, tal, tudo certinho, ó. Se você colocar o equals vai ter. Só que olha o tanto que ele tem aqui, ó. Ele tem outros métodos que o Java não tem, ó. Por exemplo, tem esse div, tem esse minus, tem esse plus, beleza? Então vai ter mais recursos do que no Java, beleza? Mas basicamente, por padrão, ele já vai vir como classe wrappers. Legal, pessoal? Então basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Essa é a única diferença de primitivo para classes wrappers. É muito interessante que você entenda esses conceitos. Eu vou falar mais uma coisa ainda que tem na linguagem Java. Você tem uma outra forma de fazer a declaração de variáveis. Existe essa forma aqui, que é a forma tradicional, que é o que você mais vai ver nos sistemas. E tem uma outra forma, que é um pouco mais recente, que é você declarar variáveis na linguagem Java, né, utilizando a palavra var. Então eu posso declarar uma variável em Java utilizando var. Então vamos supor que eu quero colocar aqui o nome do usuário, e aqui eu vou colocar Marcos Duarte. Aqui eu coloco ponto e vírgula. Repare que essa segunda forma de declarar variáveis em Java, eu não estou declarando o tipo da variável de maneira explícita. É como se fosse um Kotlin aqui, né? Ele reconheceu o tipo da variável através do valor atribuído. Quando eu coloquei aqui, ó, o meu texto dentro de aspas duplas, ele já entendeu que essa variável nome, se eu colocar o mouse aqui em cima, essa variável chamada de nome, ela é do tipo string, ó. Já colocou o tipo aqui na frente. Se eu printar essa variável nome, vai mostrar normalmente aqui, ó, Marcos Duarte. Só que a única diferença é que eu preciso colocar o ponto e vírgula, tá? É obrigatório. Se eu não colocar o ponto e vírgula, ele já vai dar erro aqui, ó. Se eu quero criar uma variável do tipo int, sem colocar o tipo de variável, então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, número 2 recebe 9.000. Automaticamente ele já reconheceu que essa variável é do tipo int. E se eu quiser colocar como byte ou short? Aí nesse caso, se eu colocar um valor menor aqui, por exemplo 120, ele vai continuar reconhecendo como int. Aí vai ter que fazer dessa forma aqui, tá? Vai ter que colocar o tipo. Então nesse caso vai ser como se fosse aqui no Kotlin, né? No Kotlin não reconhece o byte e o short, tem que colocar o tipo. Então você pode declarar dessa forma. Porém, quando você declara uma variável utilizando var aqui na linguagem Java, essa variável ela só vai funcionar dentro de um bloco de código específico, ou seja, ela vai funcionar só dentro de um método, de uma função ou de um bloco condicional. Ou seja, é uma variável de escopo local. Ela só vai funcionar aqui, ó, dentro desse método aqui. Se eu colocar essa variável, vou até tirar isso daqui, ó. Se eu colocar essa variável fora desse escopo aqui, ó, fora desse método, vou colocar aqui, ó, fora do método, aqui na classe main. Declarei aqui, ó, ele já dá um problema, não dá certo. Eu só vou conseguir declarar fora utilizando uma variável global. Então eu posso colocar aqui, ó, do tipo string, aí sim, ele vai reconhecer fora
do método, fora desse bloco de código aqui, ó. Então aqui abre e fecha aqui, né? Então se eu quiser declarar fora desse método aqui, eu consigo da maneira tradicional. Só que aí eu não vou conseguir printar aqui. Então eu preciso dizer que essa variável vai ser pública e também, nesse caso específico, vai ser estática. Aí sim, eu consigo executar aqui dentro, beleza? Então dessa forma, tem uma série de vantagens, eu consigo executar fora do escopo. Dessa forma que eu mostrei aqui para vocês, né? Eu só consigo se for dentro. Então não é todos os lugares que você vai conseguir utilizar, não é em todos os contextos. É muito importante que você entenda isso, mas tem essa forma também, beleza? Me aprofundei mais nessa questão de variáveis. E na próxima aula a gente vai falar de muito mais recursos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Então espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!